Fala, prevencionista, voltando aqui mais uma vez para abordar um papo aí cabeça que não é para falar sobre capacete, não é para falar sobre EPI, mas mais uma vez voltando aqui para abordar sobre riscos psicossociais. Assunto aí bastante falado nos últimos dias, desde que a lei foi aprovada aí no dia 26 de maio, porém talvez criou aí um imbróglio na cabeça das pessoas, uma confusão. Que a empresa agora tem que resolver tudo de todo mundo e não é bem assim. E ainda falando desse assunto, fomos surpreendidos no dia 25 de junho, dia 25/6, com uma decisão aí da Confem, que entrou com uma ação aí entre a ADPF 1316, então o STF suspendeu, tomou a decisão aí de suspender por 90 dias a aplicação da multa dos riscos psicossociais para as empresas. Mas foi somente uma suspensão de 90 dias, né? A lei ela já existe, ela vai ser aplicada após esses 90 dias, porque essa decisão foi somente para analisar com mais cautela como serão feitas essas análises dos riscos psicossociais dentro das empresas e como serão aplicadas as multas. Porque talvez, diante dessa situação, as pessoas estejam imaginando que as empresas elas agora são responsáveis para salvar ou resolver a vida do trabalhador. E não é bem assim. Talvez a pergunta correta seja: existem condições de trabalho que podem aumentar o sofrimento, o adoecimento, o conflito dentro do ambiente de trabalho? Essa é a pergunta. Essa é a responsabilidade da empresa. A responsabilidade da empresa é somente gerenciar riscos psicossociais que acontecem dentro do ambiente laboral. Como já citamos em outros vídeos anteriores, tipo liderança abusiva, metas impossíveis, uma jornada de trabalho excessiva, lembra? 24 horas no WhatsApp, 22 horas no WhatsApp, 2 horas de sono, uma comunicação conflituosa, né, uma comunicação que ela não é clara e objetiva, questão do assédio no ambiente de trabalho, a ausência ausência de apoio por parte da liderança quando o trabalhador precisa, né, um ambiente tóxico que acaba adoecendo as pessoas. Então, são esses riscos que são responsabilidade da empresa. Então, a empresa vai gerenciar os riscos que acontecem dentro do ambiente laboral ou durante a atividade produtiva que o colaborador está desempenhando. Não problemas externos, fora do ambiente laboral, que o trabalhador adquiriu lá fora. Porque sabemos que nos dias atuais, a maioria das pessoas tem problemas psicossociais. Seja uma depressão, seja uma ansiedade, seja uma burnout, né? Porque todo mundo, a maioria dos seres humanos hoje tem problemas financeiros, problema familiar, problema de saúde, problema com relacionamento. Então, nem tudo que adoece o trabalhador foi dentro da empresa, foi dentro do ambiente laboral. Então, somente é responsabilidade da empresa aquilo que acontece dentro do ambiente laboral. É por isso que as empresas precisam ficar atentas e saber o que é responsabilidade dela e o que é responsabilidade do colaborador. Por isso que a empresa precisa gerenciar os riscos que acontecem dentro do ambiente laboral, né? Monitorar, gerenciar, fazer um plano de ação, eliminar ou amenizar esse risco, não é isso? E também, diante da suspensão por 90 dias, isso não significa que a empresa precisa relaxar, descansar e achar que não precisa fazer nada nesse caso, nessa situação. Pelo contrário, esse é um tempo aí até bom para as empresas se organizarem, gerenciar, monitorar, preparar o plano de ação, aplicar na prática, né, e ver os resultados e eliminar possíveis riscos. Porque não basta criar o plano de ação, não basta monitorar o risco, criar um plano de ação bonitinho, um GRO bonitinho, um PGR e engavetar. Porque depois dos 90 dias, o Ministério do Trabalho vai continuar com as fiscalizações, porque de repente pode estar acontecendo dentro desses 90 dias, mas é mais a questão de orientação, né? Ainda que o Ministério do Trabalho chegue até a sua empresa e encontre algo fora do lugar, algo errado, encontre possíveis riscos e aponte esses riscos, está sendo mais um trabalho, mais uma vez, de orientação do que deve ser feito. A multa não pode ser aplicada ainda durante esses 90 dias, por conta dessa suspensão aí, dessa decisão que foi tomada, né, da COFEN com a ADPF
1316 e a decisão tomada pelo Ministério, pelo STF. Mas isso significa que a empresa já vai monitorando, já vai gerenciando, já vai preparando, né, o seu plano de ação bonitinho e aplicando na prática, porque quando essa fiscalização chegar, é preciso que você tenha lá documentos que foram feitos, que foram analisados, que foram gerenciados, monitorados, acompanhados, levantamentos que foram feitos, mas que se foi criado um plano de ação e que foi feito a parte prática, foi feito algo para que aquela situação se resolvesse. E é preciso se mostrar os resultados. Então, não basta criar o plano, não basta criar tudo bonitinho, monitorar, identificar o possível risco dentro do ambiente laboral ou dentro da atividade que o colaborador desempenha e simplesmente preparar um documento e engavetar. E quando a fiscalização chegar, mostrar. Também é isso. Mas, principalmente, mostra os resultados que foram aplicados e que aquela situação foi solucionada, que ela foi amenizada, que ela foi eliminada. É isso. No final, é bom para todo mundo. Bom para o colaborador e bom para o empregador, né? E como é também que a empresa pode observar se determinadas situações estão acontecendo dentro do ambiente de trabalho, determinados riscos. Começa a observar a produtividade do seu colaborador, começa a observar com que frequência ele falta ao trabalho, começa a observar com que frequência ele entrega atestados e analisa se isso são situações de dentro do ambiente de trabalho, se são externas, né? Porque de repente não é porque aconteceu lá dentro, não é porque o ambiente está ocasionando isso, de repente são problemas externos, e é problemas externos que se resolvam também de forma externa, né? Que não venha gerar custo-benefício para empresas de uma situação que não aconteceu dentro da empresa, né? Então, trabalho bom é aquele que o colaborador volta para casa são, salvo e feliz por ter realizado mais uma atividade, mais uma produtividade, e bom para a empresa que a sua produtividade aumente, que o seu colaborador esteja ali produzindo bem, que seja um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, porque quando o ambiente é acolhedor é bom para todo mundo. É bom para o cliente, porque o cliente vai retornar, é bom para o trabalhador, porque ele vai trabalhar com mais satisfação, e é bom para a empresa que vai ter os seus lucros, né, aumentando. Então, respeite a vida sempre, trabalhe com segurança. Portanto, não esqueçam, a empresa ela não precisa resolver tudo, ela não precisa resolver a vida do trabalhador. O que ela precisa é gerenciar os riscos que acontecem dentro da própria empresa, dentro do ambiente laboral, dentro da atividade desempenhada.